Já sentiu como se vivesse no piloto automático, como se cada dia fosse uma repetição do anterior, sem um propósito verdadeiro? É como se estivesse acordado, mas por dentro, algo em você ainda estivesse dormindo, esperando que você assuma as rédeas da sua própria vida. Diga-me, quanto tempo você tem ignorado essa voz interna que te pede uma mudança? Quanto mais você vai continuar adiando o que sabe que deve fazer? É hora de despertar de verdade. Neste vídeo, você descobrirá as chaves que podem transformar sua forma de pensar, sentir e agir. Não se trata de frases motivacionais vazias, mas de princípios baseados na sabedoria atemporal que guiou os maiores pensadores da história. Se você aplicar esses conhecimentos, não só mudará sua mentalidade, mas também a maneira como enfrenta os desafios e toma decisões. Você está pronto para recuperar o controle e desenhar a vida que realmente deseja? Comecemos. 1. Reconheço minha grandeza. Meu amigo, quero que você pense nisto. Sua grandeza é como um fogo aceso no meio de uma noite fria. Pode ser que às vezes pareça pequeno, como se mal desse calor, mas continua ali, ardendo com força. O curioso é que muitas vezes somos nós mesmos que tentamos apagá-lo, como se não merecêssemos sentir seu calor. Nós nos focamos em nossas falhas, esquecendo tudo de bom que fazemos cada dia. Mas ouça, esse fogo, essa grandeza sempre esteve ali. Você só precisa reconhecê-la para que ilumine tudo o que faz. Já aconteceu de você saber que pode conseguir algo, mas ainda assim sentir um freio, como se algo dentro de você dissesse: não, melhor ficar onde está, não se arrisque? Abraham Maslow, o famoso psicólogo, chamou isso de complexo de Jonas. É como se você tivesse medo de brilhar demais, de se destacar. E por que você faz isso? Porque isso traz consigo responsabilidade ou atenção, e talvez isso te incomode. Mas ouça, isso é medo, é uma desculpa disfarçada. Reconhecer sua grandeza não só é possível, mas necessário, porque embora às vezes você prefira ficar na sombra, o mundo precisa dessa luz que você carrega dentro de si. É hora de deixar para trás essas barreiras que você coloca em si mesmo e começar a se falar de uma maneira diferente, uma que te impulsione para a frente. Os estoicos sabiam que a grandeza não é algo reservado para heróis ou líderes, mas para qualquer um que haja com virtude e determinação. Sêneca dizia: a dificuldade vem da nossa falta de confiança. Ou seja, muitas vezes não é que não sejamos capazes, mas que não acreditamos em nós mesmos o suficiente. E essa não era só uma ideia, ele a praticava todo dia. Sêneca dedicava tempo a refletir sobre suas ações, escrevendo em seu diário o que tinha feito bem e como tinha enfrentado os desafios. Reconhecia suas conquistas para reforçar sua confiança e garantir que vivia de acordo com seus valores. Agora deixe-me colocar você em uma situação. Hoje você terminou um projeto importante no trabalho. Esteve semanas dedicando tempo, se esforçando para que saísse perfeito. Você envia o e-mail final com os resultados. E o que você faz depois? Tirar um respiro? Com certeza está pensando: como vai ser isso? O mundo pararia se eu não continuasse com a próxima tarefa. Então você começa a pensar no próximo objetivo, na próxima tarefa, ou pior, começa a analisar tudo o que poderia ter saído melhor. Com certeza eu podia ter feito diferente, ou nem era tão importante assim. Você percebe o quão injusto você é consigo mesmo? Dedica tempo, energia e esforço, mas nunca se permite reconhecer o que conquistou. O que aconteceria se, em vez disso, você tirasse um momento para reconhecer seu esforço e sua grandeza? Ah, entendo. Você está tão acostumado a se massacrar que não sabe como reconhecer tudo o que faz bem. Bom, tranquilo. Estamos aqui para te resgatar. Como você vai fazer? Toda noite escreva 3 coisas que você fez bem durante o dia. Podem ser pequenas ou grandes. Terminou uma tarefa que estava adiando, ligou para um familiar para saber como estava, fez algo bem no trabalho. Escreva também como essas ações refletem sua melhor versão. Por exemplo, hoje escutei um amigo que precisava de apoio. Assim, você poderá se focar no positivo. Mas não deixe só aí. Justo quando terminar de escrever as 3 coisas, você deve dizer: hoje, reconheço minha grandeza. Assim se completa o ciclo. Quero que você leve algo claro disto. Reconhecer sua grandeza não é um luxo,
é uma necessidade. Cada vez que você faz isso, fortalece sua confiança, inspira outros e acende esse fogo interno que te impulsiona para a frente. Como disse o grande Nelson Mandela, não há nada de iluminado em se encolher para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Meu amigo, sua grandeza não é só sua, também é um presente para o mundo. Então não a esconda, reconheça-a. 2. Avanço com propósito. Em 1826, uma mulher chamada Mary Anning caminhava pelos penhascos de Lyme Regis, na Inglaterra. Sua vida não era fácil. Mal podia se sustentar vendendo fósseis e enfrentava o desprezo de uma sociedade que não levava a sério as mulheres na ciência. Mas Mary tinha um propósito claro: descobrir o que outros não podiam ver, que a mantinha em marcha. As coisas que ela dizia a si mesma cada dia enquanto escalava aqueles penhascos e enfrentava o vento e as críticas, seguramente repetia em sua mente algo como: sou capaz de encontrar o que ninguém mais vê, ou minhas descobertas mudarão como entendemos a história. Cada passo que dava, cada fóssil que limpava não era só trabalho, era uma afirmação de seu propósito. Um dia, ao segurar um osso estranho em suas mãos, sua convicção se tornou realidade. Ela tinha encontrado o primeiro esqueleto completo de um ictiosauro, uma descoberta que mudou a história para sempre. Mary Anning nos ensina que não importa de onde venhamos, nem os obstáculos que enfrentemos. O que dizemos a nós mesmos diariamente, essas afirmações, são o motor que nos mantém avançando. Quando repetimos frases carregadas de propósito, não só mudamos como nos sentimos, mas também reprogramamos nossa mente para nos movermos na direção correta. Imagine isto: você tem um objetivo claro em mente. Está trabalhando em um projeto que representa algo importante para você, algo que realmente quer conquistar. Mas de repente, alguém te pede para fazer algo que vai contra seus valores. Talvez seu chefe sugira que você pegue um atalho pouco ético para poupar tempo. Ou um colega tente te convencer de que siga uma estratégia que não se alinha com o que você acredita que é correto. Nesse momento, você sente o peso da dúvida. Você compromete seu propósito para se encaixar ou avançar mais rápido, ou se mantém firme, mesmo que seja mais difícil? Agora, pense em como atuaria Epicteto. Você acredita mesmo que ele faria trapaças? Claro que não. Não se deixaria levar pela pressão do momento. Em vez disso, ele pararia e se perguntaria: isto me aproxima ou me afasta do meu propósito? Que decisão posso tomar hoje para permanecer fiel ao que valorizo? Provavelmente diria algo como: avanço com propósito, me mantenho firme no que acredito, ainda que o caminho seja mais difícil. Demonstrando que avançar com propósito não é só se mover em direção a uma meta, mas fazê-lo de uma maneira que reflita quem você é. Epicteto nos ensina que avançar com propósito significa ser coerente, inclusive quando o caminho mais fácil parece tentador. Porque, quando sacrificamos nossos valores por conveniência, o que ganhamos nunca vale o que perdemos. Então, como você desenvolve essa força para avançar, aconteça o que acontecer, sendo fiel a seu propósito? Toda manhã, escreva uma afirmação que te foque em avançar com propósito em direção à sua meta. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto importante, diga: avanço com propósito, terminarei as 2 tarefas-chave de hoje. Escreva em um post-it ou em sua agenda algo que você veja constantemente durante o dia. Isto te ajuda a manter o foco, inclusive se surgirem distrações ou desafios inesperados. Além disso, quando você enfrentar uma decisão difícil, avalie como ela afeta seu propósito. Por exemplo, se seu objetivo é lançar um negócio e alguém te propõe uma colaboração que não ressoa com seus valores, pergunte a si mesmo: isto me aproxima ou me afasta do meu propósito de criar um negócio com impacto real? Se não estiver alinhado, tome uma decisão firme. Você pode inclusive anotar em um caderno: hoje avanço com propósito ao priorizar o que me aproxima da minha meta, ainda que diga não ao que me desvia. Este tipo de reflexão diária te manterá focado e firme. Lembre-se, avançar com propósito não é encher seu dia de tarefas, mas garantir que cada ação tenha sentido e te aproxime do que você realmente quer. É como afiar uma flecha antes de lançá-la. Cada afirmação que você faz te ajuda a acertar o alvo. 3. Eu decido minha realidade.
Com certeza aconteceu com você. É segunda-feira de manhã. O despertador toca e desde o momento em que você abre os olhos, já sente que o dia está perdido. O cansaço te esmaga, as tarefas do trabalho parecem intermináveis e em sua cabeça só ressoa um pensamento: hoje vai ser uma droga. Mas espere, e se você decidisse algo diferente? E se decidisse justo nesse momento que não importa o que aconteça fora, você pode escolher como viver seu dia? Porque, amigo, aí está o poder que muitas vezes esquecemos. Você decide sua realidade. Marco Aurélio disse isso com uma clareza brutal. Se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela, e você tem o poder de revogar essa avaliação a qualquer momento. Os estoicos acreditavam que não eram os eventos que nos afetavam, mas como decidíamos interpretá-los. Um dia chuvoso não tem um significado fixo. Pode ser o pior dia para um, ou uma oportunidade para desfrutar da calma para outro. A realidade não está fora de você, está em como você a percebe. Um grande exemplo disso é Helen Keller. Imagine perder a visão e a audição sendo ainda uma criança. O que você faria no lugar dela? A maioria de nós se sentiria derrotada, presa em uma escuridão sem saída. Mas Helen não viu assim. Para ela, essas limitações não eram uma sentença, mas um desafio, uma oportunidade para se superar. E ela não só conseguiu, como também transformou isso em seu motor de vida. Helen dizia: a vida é uma aventura ousada ou não é nada, e vivia sob essa premissa. Aprendeu a se comunicar, algo que parecia impossível, escreveu livros que inspiraram milhões, deu palestras pelo mundo todo, demonstrando que nossas circunstâncias não nos definem. Porque Helen entendeu algo essencial. Não podia controlar o que lhe aconteceu, mas podia decidir como enfrentá-lo, e nessa decisão encontrou sua verdadeira força. Agora, quero colocar você em uma situação. Imagine que você está preso em um engarrafamento, o trânsito não anda e sua mente começa a se encher de pensamentos negativos. Sempre acontece isso comigo, vou chegar atrasado, que perda de tempo. Você percebe como esses pensamentos só aumentam sua frustração? Agora, o que aconteceria se, em vez de alimentar esse estresse, você decidisse mudar sua perspectiva? Você poderia dizer a si mesmo: tenho um momento para escutar um podcast que me inspire, ou vou usar este tempo para acalmar minha mente. O trânsito não muda, mas muda por completo como você o experimenta. E aqui está algo prático para começar a decidir sua realidade cada dia. Primeiro, toda manhã, faça a si mesmo esta pergunta: o que posso fazer hoje para criar uma realidade que me faça feliz? Escreva-a em um lugar visível. Ela te colocará em um estado mental proativo, lembrando que você sempre tem o poder de escolher seu enfoque. Segundo, quando você enfrentar uma situação difícil, diga: escolho ver a oportunidade nisso. Talvez não seja óbvio a princípio, mas se você se repetir isso, começa a treinar sua mente para encontrar aprendizados em vez de obstáculos. Por exemplo, se você tem um problema no trabalho, pode vê-lo como um fardo ou como uma oportunidade para demonstrar sua capacidade. Você decide. Meu amigo, não podemos controlar tudo o que nos acontece, mas sempre podemos decidir como respondemos. E nessa decisão está nossa verdadeira liberdade. A vida não se trata de esperar que as coisas mudem, mas de mudar como você as vê. Porque no final, a realidade não é algo que simplesmente te acontece, é algo que você constrói a cada dia. Convido você a abraçar o poder do que diz a si mesmo cada dia. Que cada afirmação seja uma semente que cultive sua fortaleza, sua confiança e seu propósito. Lembre-se, meu amigo, o que você repete em sua mente se torna sua realidade. Então diga-me, que palavras você escolherá dizer a si mesmo hoje? Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. 4. Fico mais forte a cada dia. Ufa, amigo, eu sei, tudo pesa. O estresse diário, as decisões, os colegas de trabalho, os familiares que querem que você viva como eles dizem. Enfim, vou parar. Você entendeu a ideia, não é? É como se a cada dia te pedissem para levantar uma pedra e colocá-la em um muro que parece não ter fim. A princípio dói, parece impossível e você pensa: como é que vou aguentar tudo isso? Tranquilo,
Você não está sozinho nesse sentimento. Todos já sentimos isso. Mas aqui vem algo que talvez você precise escutar. Não são os dias fáceis que te fazem mais forte. É cada uma dessas pedras, cada desafio que te obriga a dar mais de si mesmo. Porque ainda que agora você não veja, com cada esforço suas mãos ficam mais fortes, seu muro cresce mais alto e você se torna alguém mais resiliente. Os estoicos entenderam que a fortaleza não se encontra na ausência de desafios, mas em como os enfrentamos. Epicteto dizia: não são as circunstâncias que nos moldam, é nossa maneira de enfrentá-las. Reflita sobre isso. Cada decisão difícil, cada momento em que você duvida de si mesmo, é uma oportunidade para crescer. A fortaleza não se trata de nunca cair, mas de se levantar cada vez com mais determinação. Ou será que seus músculos crescem sem ir à academia? Sua fortaleza interna é igual. É um músculo que você constrói com cada desafio, com cada dia em que você escolhe avançar, mesmo quando o caminho não é fácil. Sabe o que pode te ajudar a construir essa fortaleza? Criar sua própria tabela de visualização. Mas não se preocupe, não é complicado. Simplesmente pegue uma cartolina ou abra um modelo digital e divida o espaço em 3 partes. Na primeira seção, escreva suas metas, que sejam específicas. Por exemplo, quero melhorar minha saúde física. Adicione imagens inspiradoras. Alguém treinando, alimentos saudáveis, algo que te motive. Na segunda, adicione suas conquistas até agora, grandes ou pequenas. Talvez você tenha corrido 5 quilômetros pela primeira vez ou aprendido a dizer não a coisas que você não precisa. Isso te recorda que você já é forte e que já avançou muito mais do que você acredita. Na última parte, coloque afirmações que reforcem sua mentalidade de fortaleza, como esta: fico mais forte a cada dia. Leia-a em voz alta toda manhã, enquanto você observa essa tabela, e principalmente, acredite nela. Esse hábito reforça sua confiança, mas também reprograma sua mente para acreditar em si mesmo, para se focar no que você pode controlar e em como pode continuar avançando. Por que funciona? Porque nosso cérebro necessita de lembretes visuais e tangíveis do que somos capazes. Essa tabela não será só uma ferramenta de motivação, será seu mapa para construir sua fortaleza dia após dia. E aqui está o melhor. Não importa o quão pesado seja o dia, você sempre terá essa afirmação para se ancorar. Então escute isto. Cada vez que você disser, fico mais forte a cada dia, não será só uma frase, será uma declaração de guerra contra a dúvida, o medo e o cansaço. Uma promessa de que, aconteça o que acontecer, você continua avançando, continua crescendo, continua ficando mais forte. Porque, amigo, isso é o que somos. Não o peso que carregamos, mas a força com a qual escolhemos levantá-lo. 5. Com o exemplo. Pense em um farol no meio de uma tempestade. Quando tudo está tranquilo, parece que não importa que ele esteja ali, mas quando o caos chega, essa luz se torna a única que guia o caminho. Liderar com o exemplo é exatamente isso. Mostrar com suas ações o caminho a seguir, por mais difícil que as coisas estejam. Não se trata de falar de valores, se trata de vivê-los. Os estoicos entenderam isso melhor que ninguém. Marco Aurélio, que enfrentou guerras, pestes e crises, disse: claro, não fale de como deve ser uma pessoa boa, seja uma. Não é teoria, é prática. É levantar a cada dia e decidir que seus valores estarão presentes em cada coisa que você fizer, desde a mais pequena até a mais importante. Porque, escute, nossas ações são como pedras em um lago. O impacto inicial pode ser pequeno, mas as ondas chegam mais longe do que você imagina. Pensemos em Jane Goodall, um verdadeiro exemplo de liderança. Por que ela? Porque ela não se limitou a falar de seu amor pelos animais e o meio ambiente, mas o viveu todos os dias. Quando ninguém falava de conservação, ela estava na selva observando, aprendendo e trabalhando sem descanso para demonstrar que a vida dos chimpanzés e seus ecossistemas importavam. Ela não esperou que outros dessem o primeiro passo, ela mesma o deu. E tem mais. Goodall sempre liderou pela ação e a empatia. Em vez de impor, ela educava. Em vez de exigir, ela inspirava. Não por discursos nem por uma posição de poder, só com consistência e coerência com seus valores. Essa é a mágica de liderar com o exemplo. Mostrar aos demais que a mudança começa por nós mesmos. Meu amigo, preste atenção.
Liderar nem sempre significa fazer algo grande ou complicado. Você pode liderar a cada dia em sua vida. Às vezes, só se trata de dar pequenos passos que mudam o rumo de uma situação. Se você quer ser um grande líder, haja com calma quando tudo parece perder o controle. A calma é sua melhor arma. Pare um momento, respire e diga algo como: estamos nisso juntos, vamos solucionar isso. Não subestime o poder de uma palavra tranquila no meio da tempestade. E não se esqueça, demonstre, lidere com o exemplo. Faça você primeiro o que espera que os demais façam. Se você busca respeito, respeite. Se quer soluções, proponha ideias. É fácil exigir, mas o verdadeiro líder demonstra com fatos o que quer ver. Essa coerência não só inspira, também transforma a forma como os demais reagem. Cada vez que você lidera com o exemplo, recupera força e propósito, não só para si, mas para aqueles que te rodeiam. Cada decisão, cada pequeno gesto tem o poder de marcar o caminho para outros. E aqui está o ponto. Esse poder está em suas mãos todos os dias. Que tipo de marca você quer deixar? Quando você enfrentar essa próxima discussão, problema ou caos, lembre-se disto. Liderar não significa que você tem que ser perfeito. Significa que você tem que ser real. Suas ações são a luz que guia. Você está pronto para dar o primeiro passo? Porque esse primeiro passo pode mudar tudo. Antes de continuarmos, se este conteúdo está agregando valor para você, considere se inscrever e se tornar membro exclusivo para acessar vantagens únicas. E conte nos comentários qual frase você diz a si mesmo cada dia, para começar com força e propósito. Queremos crescer juntos com você. 6. Isso também passará. Imagine um dia cinza onde a chuva não dá trégua, os trovões ecoam, o céu está encoberto e parece que nunca voltará a sair o sol. Mas você sabe que ele sairá. Sempre sai. A tempestade não dura para sempre, e assim passa com as emoções difíceis, com os momentos que parecem insuperáveis. Ainda que agora você não veja, tudo tem um fim. Por isso a frase, isso também passará, é como esse raio de luz que, ainda que pequeno, te recorda que por trás das nuvens, o sol continua ali. Utilizar estas palavras não é algo novo. Inclusive os mais poderosos encontraram consolo nesta ideia. Abraham Lincoln dizia que "isso também passa" era uma das frases mais sábias que tinha escutado em sua vida. Dizem que ele a tinha gravada em um anel. E bem, já não podemos saber se é verdade ou não, mas o que importa é como esta frase moldou sua maneira de enfrentar a vida. Não só o ajudava a suportar as dificuldades mais obscuras, mas também lhe recordava manter os pés no chão nos momentos de sucesso. Para Lincoln, era um recordatório de que tudo de bom e de ruim é temporal. Para ele, a paciência e a calma eram as melhores aliadas diante dos altos e baixos da vida. Não te parece que sua mentalidade era digna de um bom estoico? Para os estoicos, as emoções extremas, tanto as positivas quanto as negativas, são como ondas. Chegam, nos golpeiam e depois vão embora. O que importa não é se agarrar ao momento, mas enfrentá-lo com equilíbrio e fortaleza. Essa capacidade de observar o presente e se recordar que tudo é temporal, que isso também passará. Meu amigo, ainda que isso não seja fácil de contar, vou contar. Houve um momento em minha vida em que me sentia completamente desolado. Tudo parecia desmoronar. Meus esforços não davam frutos, meus dias estavam cheios de frustração. O pessoal, o profissional, tudo estava indo por água abaixo. Sentia que não havia saída, que minha vida havia chegado ao fim, mas tinha um amigo que me dizia sempre: tranquilo, isso também passará. A princípio, eu nem sequer o escutava, o ignorava inconscientemente. Mas pouco a pouco foi fazendo efeito em mim. Essa frase foi entrando na minha mente. Não era uma fórmula mágica, mas me dava um pouco de calma. Essa pequena pausa me ajudava a pensar com mais clareza e a dar um passo para continuar em frente. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar. Não foi rápido nem fácil, mas essas 4 simples palavras me deram a paciência para suportar o processo. Conto isto porque me importo com o que você está passando, porque sei que às vezes parece que as dificuldades são maiores do que podemos manejar. Mas deixe-me te recordar algo. A tempestade não dura para sempre. E enquanto ela passa, podemos fazer algo para aliviar o peso. Quando você sentir que tudo está caindo sobre você,
faça uma pausa mental. Literalmente pare um momento, feche os olhos e respire fundo. Nessa pausa, repita a si mesmo: isso também passará. Mas não fique só aí. Acompanhe essa pausa com uma ação concreta. Quer saber o que eu fiz? Me obriguei a sair de casa e caminhar, mesmo que não tivesse vontade. Caminhar me ajudava a clarear minha mente, a conectar-me com algo maior do que meu problema e a me recordar que sempre há movimento, mesmo quando parece que tudo está quieto. Assim, este é o melhor conselho que posso te dar. Faça sua pausa, encontre sua ação. Pode ser sair para caminhar, escrever o que você sente ou simplesmente tirar um momento para estar consigo mesmo. Essa pequena combinação entre pausa e movimento pode marcar uma grande diferença. E agora, quero que você me conte. Você esteve em uma situação onde se repetiu: isso também passará? Como te ajudou a superar o momento? Conte nos comentários uma experiência em que esta ideia te deu forças, ou como você planeja usá-la a partir de agora. 7. Sou capaz de tudo. Já se sentiu bloqueado por suas próprias dúvidas? Talvez diante de uma entrevista de trabalho, uma prova importante ou inclusive uma simples conversa pendente, e aí você está. É como estar diante de uma porta fechada segurando a chave certa na mão, mas dizendo a si mesmo que não servirá. Você sabe que poderia abri-la, mas seus próprios pensamentos te convencem a ficar ali bloqueado, sem nem sequer tentar. Pois isso acabou. Escute, ninguém começa acreditando ser capaz de tudo, mas aqui está a verdade. O limite não está no que você pode fazer, mas no que você acredita que pode fazer. E aqui entra uma das ferramentas mais poderosas que você tem ao seu alcance: seus pensamentos. Os estoicos sabiam muito bem disso. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Dê-se conta disso e encontrará a força. Você não pode controlar o que ocorre, mas pode se treinar para enfrentá-lo com firmeza. Já se perguntou alguma vez se isso realmente funciona? Deixe-me te demonstrar. Um estudo publicado na Revista de Psicologia Social Experimental demonstrou como as afirmações positivas podem mudar, literalmente, como você atua e pensa. Então não se confunda. Não são só frases bonitas, são ferramentas poderosas. Quando você diz a si mesmo: sou capaz de enfrentar isto, seu cérebro responde ativando áreas relacionadas com a confiança e a recompensa. É como se você ligasse um interruptor interno que te prepara para superar qualquer desafio. E isso não é só teoria, é algo que eu mesmo experimentei. Estava competindo em levantamento de peso e da vez anterior, minha cabeça havia me pregado uma peça. No momento decisivo, me enchi de dúvidas e isso me bloqueou. Mas desta vez foi diferente. Depois de meses de prática e de incorporar afirmações positivas em minha vida, parei em frente ao peso, respirei fundo e disse a mim mesmo: sou capaz de levantá-lo. Adivinhe o que aconteceu? Essa frase mudou tudo. Não só o levantei, mas o fiz com uma confiança que nunca havia sentido antes. Oh, amigo, que sensação! Essa experiência me ensinou que muitas vezes não é o desafio que nos freia, mas o que dizemos a nós mesmos. Agora, diga-me você, está pronto para começar a mudar o diálogo que você tem consigo mesmo? Primeiro, toda manhã, antes de começar seu dia, olhe-se no espelho. Sim, como você fazia quando criança, quando não tinha medo de dar beijos e rir do seu reflexo. Quando pequenos, ninguém nos ensina a não ter confiança em nós mesmos. Isso aprendemos depois com os julgamentos da sociedade. Mas aqui está o truque. Toda manhã, pare um momento em frente ao espelho e diga uma afirmação que reforce sua capacidade. Pode ser tão simples como: sou capaz de superar o dia. Repita esta prática diariamente e verá como, pouco a pouco, essa voz interna crítica começa a se calar. Além disso, leve um caderno com você e dedique alguns minutos a escrever afirmações específicas sobre o que você deseja alcançar. Imagine que está enfrentando um problema no trabalho, como ter que apresentar uma ideia em uma reunião diante do seu chefe e colegas, e você sente que não é bom o suficiente. Em vez de deixar que essas dúvidas te dominem, escreva: sou capaz de expressar minhas ideias, sou capaz de falar com clareza e segurança, sou capaz de gerar valor com minhas palavras. Faça isso todos os dias. Foque nos desafios que mais te preocupam.
Verá como esta prática começa a mudar a maneira como você enfrenta esses momentos. A verdade é que não vou te enganar. As dúvidas voltarão, porque assim é a mente humana. Mas cada vez que elas voltarem, você terá ferramentas para enfrentá-las. Dizer a si mesmo, sou capaz de tudo, é uma declaração de guerra contra esses pensamentos que te detêm. Com cada afirmação, você está recuperando sua força, seu controle e construindo uma vida cheia de propósito. Meu amigo, hoje pode ser o dia em que você se dará conta do que realmente é capaz de fazer. Tudo começa com essas palavras simples: sou capaz de tudo. As crenças que você tem sobre si mesmo atuam como uma profecia autorrealizável. Se você se percebe como alguém capaz, persistente e bem-sucedido, é muito mais provável que tome ações que reflitam essa autoimagem. A isso se chama o efeito Pigmalião, um fenômeno psicológico que demonstra que nossas expectativas sobre nós mesmos e as expectativas dos demais influenciam diretamente nosso rendimento e sucesso. Estudos têm demonstrado que quando os professores têm altas expectativas sobre seus estudantes, estes tendem a render melhor. Da mesma forma, se você acredita que é competente e digno de sucesso, se comportará de uma maneira que reforce essa crença. Entretanto, o contrário também é certo. Se você se repete constantemente que não é bom o suficiente, começará a atuar de maneira que confirme essa percepção. O primeiro passo para aproveitar o efeito Pigmalião é observar as crenças que você tem sobre si mesmo. Pergunte-se: eu me considero uma pessoa bem-sucedida? Sinto que mereço alcançar meus objetivos? Se a resposta é negativa, é o momento de mudar essa narrativa. O cérebro não é estático. Tem a capacidade de mudar e se adaptar segundo os estímulos que recebe. A este fenômeno se conhece como neuroplasticidade e é chave no desenvolvimento da confiança e a resiliência. Cada pensamento que você tem cria e reforça conexões neuronais. Se constantemente você diz a si mesmo que é incapaz, está fortalecendo redes neuronais que respaldam essa crença. Mas, se você começa a repetir afirmações positivas, pouco a pouco essas novas conexões se tornam mais fortes. Imagine que você está esculpindo seu cérebro com cada pensamento que tem. Para reconfigurar sua mentalidade e fortalecer a confiança, é fundamental alimentar sua mente com afirmações como: sou capaz de aprender e melhorar a cada dia. Mereço o sucesso e a felicidade. Ou, cada desafio é uma oportunidade para crescer. A chave está na repetição. Assim como se constroem hábitos físicos com a prática constante, os pensamentos também podem ser treinados. Cada vez que uma crença limitante aparecer em sua mente, reformule-a em positivo e repita-a até que se torne parte da sua identidade. Uma das ferramentas mais poderosas para mudar a autoimagem e gerar confiança é atuar como se já fosse a pessoa que você deseja ser. Esta técnica se baseia no princípio de que o comportamento molda a identidade. Se você atua como alguém seguro e bem-sucedido, com o tempo, você se tornará essa pessoa. Por exemplo, se você deseja ser mais disciplinado, pergunte-se: como atuaria alguém altamente disciplinado nesta situação? Logo, simplesmente faça isso. Se aspira a ser um grande orador, ainda que a princípio sinta nervos, comece a se expressar com confiança e convicção. A chave é se comportar como a versão mais bem-sucedida de si mesmo até que se torne natural. Este princípio tem sido utilizado por atletas, empreendedores e artistas para superar bloqueios mentais e alcançar o sucesso. Não se trata de fingir ou ser alguém que você não é, mas de se adiantar à versão de si mesmo que deseja construir. Seu diálogo interno é a voz que mais você escuta em sua vida. O que você diz a si mesmo tem um impacto profundo em sua autoestima, motivação e ações. Se sua linguagem interna é negativa e autocrítica, inevitavelmente você se sentirá inseguro e limitado. Pelo contrário, se você cultiva um diálogo interno positivo e compassivo, potencializará sua confiança e capacidade de enfrentar desafios. Um exercício útil é converter pensamentos negativos em afirmações poderosas. Por exemplo, não sou bom nisso. Posso melhorar com prática e paciência. Sempre fracasso. Cada tentativa me aproxima mais do sucesso. Não mereço o sucesso. Tenho o direito de crescer e prosperar. Cada vez que notar um pensamento negativo, questione-o e reformule-o. Com o tempo,
Esta mudança em sua linguagem interna transformará sua percepção de si mesmo e te permitirá avançar com maior segurança. O corpo e a mente estão profundamente conectados. A forma em que você se move, sua postura e sua linguagem corporal afetam seu estado mental e emocional. Estudos têm demonstrado que adotar posturas de poder, como ficar em pé com o peito aberto e a cabeça erguida, pode aumentar a produção de hormônios como a testosterona, associada à confiança, e reduzir o cortisol, o hormônio do estresse. Se alguma vez você se sentiu inseguro antes de uma reunião importante ou uma apresentação, tente esta técnica. Adote uma postura de poder por 2 minutos. Isso enviará sinais ao seu cérebro de que você é forte e capaz, te ajudando a enfrentar a situação com maior segurança. Além disso, a atividade física também influencia na confiança e a resiliência. Fazer exercício regularmente libera endorfinas, reduz o estresse e reforça a percepção de controle sobre si mesmo. Se você quer se sentir mais seguro, comece por melhorar sua postura e se mover com determinação. A visualização é uma ferramenta poderosa utilizada por atletas de elite, empresários e artistas para alcançar o sucesso. A mente não distingue entre uma experiência real e uma intensamente imaginada. Por isso, visualizar seu sucesso antes de atuar pode te ajudar a programar seu cérebro para o triunfo. Exercício de visualização. Encontre um lugar tranquilo onde você possa fechar os olhos sem interrupções. Imagine uma situação desafiadora que você está por enfrentar. Uma entrevista de trabalho, uma apresentação, uma prova, etc. Visualize-se manejando a situação com confiança e sucesso. Observe sua linguagem corporal. Escute seu tom de voz firme. Sinta a segurança em cada palavra e ação. Sinta a emoção de ter alcançado seu objetivo e deixe que essa sensação impregne sua mente e corpo. Abra os olhos e leve essa energia com você à ação. Este exercício fortalece as conexões neuronais associadas ao sucesso, aumentando a probabilidade de que, na realidade, você atue conforme essa imagem mental. A forma em que você se percebe define sua realidade. Aproveite o efeito Pigmalião a seu favor. Treine seu cérebro com a neuroplasticidade. Atue como se já fosse bem-sucedido. Cultive uma linguagem interna positiva. Adote posturas de poder e pratique a visualização. Com cada pequeno ajuste em sua mentalidade e comportamento, estará esculpindo uma versão mais forte, segura e capaz de si mesmo. 8. Me liberto das opiniões alheias. Meu amigo, deixe-me contar algo que vivi durante muito tempo. Permiti que as opiniões dos demais me controlassem. Havia quem dissesse: você não deveria pensar tão grande, não é realista. Ou, esse caminho não é para você. Melhor fazer algo mais seguro. E claro, essas palavras pesavam. Era como se tentassem apagar uma chama que eu mal estava começando a acender. Cada comentário, cada crítica disfarçada de conselho me fazia duvidar de mim mesmo. Eu me sentia preso, como se minha vida estivesse sendo escrita por outros, não por mim. Mas chegou um momento em que parei e pensei: por que permito que as palavras de outros definam o que sou capaz de fazer? Foi então quando decidi me libertar das opiniões alheias. E não foi de um dia para o outro, não vou mentir, foi um processo. Comecei a repetir coisas como: o que os outros pensam de mim não é minha responsabilidade. Ou, meu caminho não tem que fazer sentido para ninguém mais que para mim. Pouco a pouco, essas afirmações começaram a fazer efeito. Deixei de me preocupar tanto com os olhares, com os julgamentos e amigo. Foi aí quando comecei a ser feliz de verdade. Segui meu caminho, e ainda que não tenha sido perfeito, foi o meu. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Dê-se conta disso e encontrará a força. E isso é exatamente o que acontece com as opiniões dos demais. Você não pode controlar o que pensam ou dizem, mas pode decidir que importância você dá a isso. Se libertar das opiniões alheias não significa ignorá-las por completo, mas recordar que elas não têm o poder de te definir a menos que você o dê. Quero que imagine isto. Você está escolhendo o que vestir para sair para um jantar com amigos. Tem uma roupa que você adora, que reflete exatamente como você se sente e quem você é. Mas justo antes de vesti-la, as dúvidas começam a aparecer. E se pensarem que é demais? O que dirão deste estilo?
Será melhor algo mais simples? Parece uma bobagem, mas é uma situação comum, não é? É o reflexo do peso que tem sobre nós as opiniões dos demais. Assim, em vez de vestir o que você realmente queria, você escolhe algo neutro, algo que não chama a atenção, algo que não é você. Você percebe o quão paralisante pode ser viver para cumprir expectativas alheias? Agora, vamos mudar esse roteiro. Na próxima vez que você estiver em frente ao espelho e essas vozes aparecerem, respire fundo e diga: hoje escolho me mostrar tal como sou, sem medo do julgamento de ninguém. Faça disso um hábito, como parte de sua rotina antes de sair. Olhe-se no espelho, repita a afirmação e sorria. Porque o que importa não é se alguém mais gosta, mas se te faz sentir autêntico. E aqui tem outro conselho. Ao final do jantar, tire um momento para refletir sobre como você se sentiu ao ser você mesmo. Pergunte a si mesmo: escolhi o que realmente queria? Cedi às opiniões de outros? Escreva sua resposta. Se você reconhece que foi fiel a si mesmo, parabenize-se. Se não, não se castigue. Faça um plano para tentar na próxima vez. Essas pequenas vitórias são as que, dia após dia, te libertam das correntes das opiniões alheias. Meu amigo, quero que você se lembre disto. As opiniões dos demais são como o vento. Às vezes são suaves, outras vezes fortes, mas não podem te derrubar a menos que você lhes dê o poder. Se libertar delas não significa que você não se importa com as pessoas. Significa que você não se define mais pelo que elas pensam de você. Assim é como você encontra seu verdadeiro norte, sua felicidade, seu caminho. Porque no final, a liberdade real não está só em fazer o que você quer, mas em ser quem realmente é, sem medo do que os outros digam. Você está pronto para soltar essas correntes? Atreva-se, não há nada mais libertador. Desde nossa infância, o medo da rejeição começa a moldar nossa conduta. Aprendemos, muitas vezes, sem nos darmos conta, que certas ações ou palavras podem gerar desaprovação em nosso entorno. Nos adaptamos para evitar essa dor emocional, desenvolvendo padrões de complacência ou retraimento que nos acompanham até a vida adulta. Entretanto, essa tendência a evitar a rejeição pode se transformar em uma armadilha. Muitas vezes, imaginamos um julgamento social mais severo do que realmente existe. As pessoas costumam estar muito ocupadas com suas próprias vidas para analisar cada um dos nossos movimentos. Reconhecer isso é um primeiro passo para a liberdade pessoal. Quando entendemos que a rejeição é uma possibilidade inerente a qualquer ação autêntica, começamos a viver com maior autenticidade e sem medo paralisante. Buscamos aprovação para nos sentirmos aceitos, mas quanto mais dependemos dela, mais vazios nos sentimos. A validação externa, em vez de brindar segurança, nos acorrenta a um ciclo interminável de expectativas alheias. Um exemplo claro são as pessoas que alcançaram grandes níveis de sucesso, mas ainda sentem que não são suficientes. Não importa o quanto conquistam, se sua autoestima se baseia na aprovação externa, sempre haverá um padrão inalcançável. O paradoxo reside em que a verdadeira segurança provém da autenticidade. Somente quando deixamos de buscar a validação externa, encontramos uma estabilidade interna genuína. Nem todas as opiniões alheias devem ser ignoradas. Algumas podem agregar valor se provierem de fontes confiáveis e bem-intencionadas. A chave está em aprender a diferenciar entre uma crítica que busca te ajudar a melhorar e uma que só limita seu potencial. Um guia útil para isso é perguntar-se: vem de alguém com conhecimento na área? Sua intenção é me ajudar ou só impor sua visão? Apresenta argumentos sólidos ou é só uma opinião sem fundamento? Se a crítica é construtiva, pode ser uma ferramenta de crescimento. Se é limitante, é melhor deixar para lá. As redes sociais amplificaram a importância da validação externa. Cada publicação se submete à opinião de centenas ou milhares de pessoas, o que leva muitos a filtrar sua autenticidade com a esperança de obter mais aprovação. O problema é que este jogo nunca tem um final satisfatório. Quanto mais dependemos dos curtidas e comentários positivos, mais frágil se torna nossa autoimagem. O desafio é usar as redes com consciência, evitando que definam nosso valor e aprendendo a compartilhar conteúdo sem medo do julgamento externo. Para fortalecer a confiança em si mesmo,
é útil praticar exercícios que reforcem a independência emocional. Aqui estão alguns. Diário de decisões autônomas. Anote a cada dia uma decisão que você tomou sem influência externa e como te fez sentir. Registro de autenticidade. Leve uma lista de momentos em que você priorizou ser você mesmo em vez de agradar aos demais. Desafio do não. Aprenda a dizer não quando algo não ressoar com você, sem sentir culpa. Desconexão digital. Tire dias sem redes sociais para avaliar como afeta sua percepção de si mesmo. Prática da indiferença estratégica. Exponha uma opinião sincera em um entorno social e observe que, na maioria dos casos, a reação não é tão negativa como você imaginava. Nossa percepção de nós mesmos define quanto poder damos às opiniões externas. Se nossa autoestima é frágil, qualquer crítica pode nos derrubar. Mas, se temos uma autoimagem sólida, as opiniões alheias perdem sua capacidade de nos afetar. Construir uma autoimagem forte implica autoconhecimento, aceitação e autoafirmação. Requer trabalhar em nossa percepção interna, em vez de buscar constantemente reflexos no exterior. Quando sabemos quem somos e nos aceitamos com nossas fortalezas e defeitos, deixamos de depender do julgamento alheio e começamos a viver com verdadeira liberdade emocional. 9. Deixo as desculpas para trás. Deixe-me te levar a um momento chave na vida de alguém que decidiu que as desculpas não seriam sua história, mas o ponto de partida para algo melhor. Imagine estar em uma cela fria com paredes que parecem fechar mais o espaço a cada dia. Esse era o dia a dia de Wes Watson, um homem que cometeu erros e terminou na prisão. Poderia ter se enchido de desculpas. Não tenho os recursos, ninguém vai me dar uma oportunidade, minha vida já está arruinada. Mas um dia decidiu que tudo isso não o definiria. Parou em frente ao espelho de sua cela e disse a si mesmo: deixo as desculpas para trás. Toda manhã repetia essa afirmação como um ritual, e a cada dia tomava decisões que o aproximavam da pessoa que queria. Não podia mudar seu passado, mas podia construir um futuro, e fez isso. Quando saiu da prisão, não só havia recuperado sua liberdade, também havia transformado sua mentalidade. Hoje, inspira a milhares de pessoas com sua história e sua mensagem. Não há desculpa que valha quando você toma a decisão de mudar. Os estoicos teriam entendido isso perfeitamente. Para eles, as desculpas não eram mais que barreiras mentais. Você se lembra do que nos ensinou Epicteto? O que realmente te limita não são as circunstâncias externas, mas como você decide enfrentá-las. Porque, sejamos sinceros, o fácil é esperar que as coisas mudem sozinhas, não é? Se encher de desculpas para justificar não fazer nada é muito mais cômodo. Dizer: o médico me disse que tenho problemas no joelho, assim não posso fazer exercício, do que tomar as rédeas e dizer: tenho problemas no joelho, mas posso começar a caminhar 15 minutos por dia para melhorar minha saúde. Essa pequena mudança na forma de pensar transforma como você enfrenta os desafios. As desculpas são perigosas, amigo. Te dão essa falsa segurança de que nada é sua responsabilidade. É como se envolver em uma manta em pleno verão. A princípio parece reconfortante, mas logo te sufocará e você acabará agoniado e incômodo. Então, o que você pode fazer para mudar isso? Isso é duro de escutar, mas talvez você precise. Você deve se responsabilizar por si mesmo, se concentrar em desenvolver sua fortaleza interior para se adaptar e avançar. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade estava em assumir a responsabilidade total de nossas decisões. Ouça-me, acabou culpar o destino, o governo ou seu vizinho do que te acontece. Isso só ajuda a princípio, uns segundos de condescendência com você mesmo, mas logo não faz mais que te frear. Deixe de dizer a si mesmo que a razão de tudo está aí fora e comece a dizer a si mesmo que está em sua mão. É hora de aceitar cada desafio como uma oportunidade para ser melhor. Conecte-se com sinceridade. Quantas vezes você olhou para uma situação complicada e pensou que não podia fazer nada? Essas desculpas, ainda que pareçam te proteger, são as que te paralisam. Mas há algo que você pode fazer para rompê-las. A cada dia, ao começar amanhã, pare em frente ao espelho e diga: hoje deixo as desculpas para trás. Mas não deixe isso assim no ar. Acompanhe com algo concreto, com essa desculpa que você quer deixar. Por exemplo, se sua desculpa costuma ser:
Não tenho tempo, você pode dizer. Hoje organizo meu tempo para alcançar o que é importante. E logo faça isso. Planeje 1 hora para essa tarefa que você tem evitado. Se sua desculpa é, não tenho energia, você pode dizer, hoje priorizo meu bem-estar para me sentir forte. E saia para dar uma volta, faça exercício ou coma algo saudável. O que você diz a si mesmo muda a maneira em que você atua. Se começa a repetir que já está deixando as desculpas para trás, sua mente se alia com essa crença e suas ações começam a refleti-la. Como Wes, a cada dia você estará um pouco mais perto de ser a pessoa que quer ser. Quero que você pense nisto. As desculpas são cômodas, mas nunca te levarão aonde você realmente quer estar. Cada vez que as deixa para trás, por mais pequenas que sejam, é como tirar um peso dos seus ombros. Deixar as desculpas não é um grande ato heróico de um só dia. É uma decisão diária, uma conversa honesta com você mesmo. Meu amigo, lembre-se, deixo as desculpas para trás, a cada dia, a cada decisão. Essa é a chave. A maneira em que nos definimos influencia de forma direta cada uma de nossas decisões diárias. Se nos vemos como alguém disciplinado, persistente e capaz de enfrentar desafios, atuaremos em consequência. Em troca, se nossa identidade está marcada pela dúvida, a insegurança e a falta de compromisso, nossas ações refletirão essas crenças limitantes. Adotar uma identidade alinhada com a disciplina e o crescimento pessoal é chave para transformar nossa vida. Em vez de dizer, quero ser uma pessoa disciplinada, é mais efetivo dizer, sou uma pessoa disciplinada. Essa simples modificação na forma em que nos descrevemos pode gerar uma mudança significativa em nosso comportamento. Um exemplo claro é o de pessoas que passaram de uma vida sedentária a se tornarem atletas ao redefinir sua identidade. Em vez de se verem como alguém que tenta fazer exercício, começam a se identificar como atletas em formação. Com o tempo, seus hábitos se alinham com essa nova identidade, levando-os a alcançar conquistas que antes pareciam impossíveis. A motivação é efêmera. Pode surgir com força um dia e desaparecer no seguinte. Confiar unicamente na motivação para alcançar o sucesso é um erro, pois ela está sujeita às emoções e circunstâncias externas. Em troca, a disciplina é o verdadeiro motor do progresso. Cultivar a autodisciplina requer estratégias práticas, como a criação de rotinas, a eliminação de distrações e o uso do planejamento antecipado. Um hábito tão simples como preparar a roupa de treinamento na noite anterior pode marcar a diferença entre fazer exercício ou ceder à preguiça. Grandes figuras alcançaram o sucesso graças à sua constância. Michael Jordan, por exemplo, não chegou a ser uma lenda do basquete por motivação ocasional, mas por uma disciplina inquebrantável. Sua ética de trabalho o levou a treinar mais além do que qualquer outro jogador estava disposto a fazer. Assumir o controle total de nossa vida é a chave para o empoderamento. A diferença entre uma mentalidade de vitimismo e uma de responsabilidade pessoal é abismal. Enquanto o vitimismo nos faz sentir impotentes diante das circunstâncias, a responsabilidade nos outorga o poder de mudar nosso destino. Pessoas como Oprah Winfrey demonstraram que é possível sair de situações difíceis quando se toma a decisão de assumir o controle. Em vez de culpar sua origem humilde e os obstáculos em seu caminho, se focou no que sim podia fazer para mudar sua realidade. A mentalidade de escassez é uma armadilha que nos faz acreditar que as oportunidades são limitadas e que o sucesso de outros diminui nossas possibilidades. Esta mentalidade fomenta a inveja, o medo e a falta de ação. Pelo contrário, uma mentalidade de abundância nos permite ver oportunidades em todas as partes e focar em soluções em vez de problemas. Para desenvolver uma mentalidade de abundância, é útil praticar a gratidão, se rodear de pessoas positivas e replantar a forma em que interpretamos os desafios. Em vez de dizer, não posso me permitir, perguntar-nos como posso me permitir. Abre a porta a novas possibilidades. Nosso entorno joga um papel crucial na formação de nossa mentalidade. As pessoas com as que nos rodeamos podem nos impulsionar ou nos frear em nosso crescimento pessoal. É fundamental escolher sabiamente nossas relações e filtrar o conteúdo que consumimos, seja nas redes sociais, notícias ou entretenimento.
Criar um ambiente que favoreça o crescimento pessoal implica se rodear de indivíduos com mentalidade positiva, estabelecer limites com pessoas tóxicas e garantir que a informação que consumimos nos inspire e motive. Um desafio efetivo para eliminar desculpas é o desafio de 30 dias. Durante um mês, se escolhe uma desculpa específica que costumamos usar com frequência e se trabalha para eliminá-la. Um diário pode ser uma ferramenta poderosa para monitorar avanços e detectar padrões de pensamento limitante. Além disso, técnicas de autoavaliação, como a escrita reflexiva e a revisão de hábitos diários, podem nos ajudar a identificar em quais áreas estamos permitindo que as desculpas tomem o controle. Figuras como Viktor Frankl, Nelson Mandela e Helen Keller são exemplos de pessoas que superaram circunstâncias extremamente adversas sem permitir que as desculpas definissem suas vidas. Frankl, apesar de estar em um campo de concentração, encontrou sentido em seu sofrimento e desenvolveu uma filosofia que inspirou a milhões. Os esportistas, empreendedores e artistas que superaram dificuldades nos mostram que o sucesso não é questão de sorte, mas de mentalidade e determinação. Suas histórias podem nos servir de inspiração para deixar de lado as desculpas e tomar ação em nossas próprias vidas. Dezember vivo o presente. Viver no passado é como tentar dirigir olhando unicamente pelo retrovisor. O que acontece no final? Você perde o caminho justo em frente a você, o único que realmente importa, o presente. E também acontece o mesmo se você está pensando só no futuro. O curioso é que muitas vezes sabemos que deveríamos estar aqui no agora, mas nossa mente continua divagando. Já aconteceu de você estar em um jantar familiar rodeado de risos e conversas, mas sua mente estar em outro lugar? Talvez você esteja pensando naquela discussão que teve ontem, ou repassando a lista interminável de coisas que você tem que fazer amanhã. De repente você percebe que o momento já passou. As piadas do seu tio provocaram gargalhadas, mas você não as escutou. Deram um presente especial à sua prima, e você nem sequer se deu conta do seu sorriso. E quando tudo termina, você sente aquela pontada de arrependimento. Você esteve fisicamente ali, mas não viveu como deveria. Você acha que Marco Aurélio também se distraía e perdia os momentos-chave de seu império? Imagine um imperador enfrentando decisões críticas com sua mente, divagando entre os problemas do passado e as preocupações do futuro. Parece impossível, não é? Mas Marco Aurélio era humano como você e como eu, e claro que enfrentava distrações. Entretanto, ele sabia algo que poucos praticamos hoje, como trazer sua atenção ao presente. Ele resumiu isso com uma clareza impressionante. Pense sempre que está vivendo só este instante e que o resto de sua vida está em suspenso. Para Marco Aurélio, o presente não era só uma ideia, era seu refúgio. Ao final de cada dia, ele sentava para refletir, escrevendo em suas meditações. Repassava o que tinha feito, como tinha atuado e o que podia fazer melhor. Não buscava perfeição, mas entender que a única coisa que podia controlar era o que fazia nesse momento, e isso o mantinha focado no que realmente importava. Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora, fala muito sobre como reconectar com o presente. Ele explica que a mente tem uma tendência natural a se preocupar ou divagar, mas que podemos voltar ao presente com algo tão simples como uma pergunta. Mas em vez de só perguntar-se, faça isso como uma afirmação. Por quê? Porque quando você diz isso para si mesmo, você se ancora ao momento. Por exemplo, em vez de deixar que sua mente se perca no ruído do dia, diga: estou aqui, agora. Faça isso quando se sentir desconectado. Ao dizer isso, dirija sua atenção ao que te rodeia. Veja as cores, sinta o ar em sua pele, escute os sons. Imagine que você está caminhando pela rua e sua mente começa a divagar. O que vou fazer com esse problema amanhã? Por que não fiz isso diferente ontem? Em vez de ficar preso nesses pensamentos, diga: onde estou? Estou na rua. Estou vendo um pássaro no galho da árvore. De verdade, experimente. É incrível como uma simples frase pode interromper o caos mental e te devolver ao que importa. Mas não faça isso somente uma vez e pronto. Isso é algo que você tem que praticar a cada dia, porque lembre-se, o cérebro também é um músculo e tem que ser treinado. Então você pode fazer isso enquanto caminha, enquanto come ou inclusive no meio de uma conversa.
Se você está jantando e sua mente não para, pare, olhe seu prato de comida e descreva-o. Estou aqui na sala da minha casa, estou comendo um prato de arroz. Ah, e outra coisa. Ao final do dia, reflita um momento. Pergunte-se, quantos momentos de hoje realmente vivi? Não se trata de se julgar, mas de ser consciente e melhorar pouco a pouco. Você pode inclusive anotar um momento que realmente desfrutou dizendo: hoje vivi plenamente quando parei para observar o pôr do sol. Ou, hoje estive presente enquanto falava com meu amigo. Essas pequenas vitórias te treinam para estar mais presente a cada dia. Meu amigo, a vida não está no passado que você não pode mais mudar, nem no futuro que ainda não existe. Está aqui, neste instante, esperando que você o viva. E viver o presente não é um clichê, é um ato de amor para consigo mesmo e para com aqueles que te rodeiam. Não se esqueça, estou aqui, vivo este instante, e isso é suficiente. Em um mundo onde a incerteza é uma constante, a ansiedade se tornou uma das afecções mais comuns. Grande parte dessa ansiedade provém da preocupação excessiva com o futuro, o medo do que poderia acontecer, a antecipação de problemas e a sensação de falta de controle. Entretanto, existe uma ferramenta poderosa e acessível para combater essa inquietação: a prática de viver no presente. A atenção plena, o mindfulness, tem demonstrado ser uma estratégia efetiva para reduzir o estresse e a ansiedade. Um estudo da Universidade de Harvard constatou que a mente humana passa quase 47% do tempo divagando, e que essa dispersão mental está fortemente relacionada com a infelicidade. A prática da atenção plena ajuda a reduzir essa tendência, promovendo uma conexão mais profunda com o presente e diminuindo a ruminação e a preocupação com o futuro. Para nos ancorarmos ao presente, existem diversas técnicas que podem ser integradas facilmente na vida diária. Respiração consciente. Dedicar alguns minutos por dia a respirar de maneira consciente, sentindo o ar entrar e sair, ajuda a acalmar a mente. Meditação de um só minuto. Você pode estabelecer pausas de 1 minuto para fechar os olhos, focar na respiração ou nas sensações do corpo. Observação sensorial detalhada. Prestar atenção aos detalhes do entorno, como os sons, as cores e as texturas, ajuda a fortalecer a conexão com o presente. Rotina diária de mindfulness. Incorporar esses exercícios em momentos cotidianos, como ao beber café, caminhar ou tomar banho, reforça o hábito da presença. O avanço tecnológico trouxe consigo múltiplos benefícios, mas também desafios. A constante estimulação digital, como as redes sociais e as notificações, interrompe a capacidade de estar plenamente no presente. Estudos demonstraram que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos está relacionado com maiores níveis de ansiedade e menor capacidade de concentração. Para equilibrar o uso da tecnologia sem que interfira com a conexão presente, você pode implementar estratégias como estabelecer períodos sem dispositivos, como durante as refeições ou antes de dormir. Silenciar notificações desnecessárias para evitar distrações constantes. Praticar a regra do uso consciente, onde cada vez que você pegar o telefone, faça isso com um propósito específico. Ao longo da história, diferentes filosofias enfatizaram o poder do agora. O estoicismo propõe a aceitação do momento presente como chave para a tranquilidade. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que a única realidade sobre a que temos controle é o presente. Praticar a gratidão é uma forma efetiva de se ancorar ao presente. Quando nos focamos no que temos no agora, em vez de nos preocuparmos com o que falta, nossa mente se assenta no momento atual. Um exercício útil é escrever um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais você está agradecido a cada dia. Isso não só reforça a presença, mas também melhora o bem-estar emocional. Estar plenamente presente nas interações com os demais fortalece os vínculos e melhora a qualidade das relações. Muitas vezes, a falta de atenção durante uma conversa, seja por distrações ou pensamentos dispersos, impede uma conexão genuína. Escutar ativamente, manter o contato visual e responder com atenção são chaves para fortalecer as relações interpessoais. A criatividade floresce quando a mente está livre de distrações e preocupações excessivas.
Artistas, escritores e músicos têm utilizado a atenção plena para acessar estados de fluxo, onde a inspiração flui sem esforço. Exercícios para fomentar a presença na criatividade incluem desenhar ou escrever sem um objetivo específico, deixando que a criatividade flua. Realizar atividades com plena atenção, como tocar um instrumento ou pintar, sem interrupções. Experimentar com a meditação antes de começar uma atividade criativa para despejar a mente. Viver o presente é um refúgio contra a ansiedade, uma ferramenta poderosa para fortalecer nossas relações e uma chave para a criatividade. Através da prática da atenção plena, a gratidão e o uso consciente da tecnologia, podemos nos treinar para habitar plenamente o agora e encontrar paz no momento presente. 11. Abraço o desconforto. O crescimento pessoal não acontece no conforto. É nos momentos de incerteza e dificuldade que realmente evoluímos. O desconforto é o sinal de que estamos rompendo barreiras internas, desafiando nossas próprias crenças e expandindo nossa capacidade. Se observarmos os grandes líderes, atletas e pensadores da história, notaremos um padrão comum. Todos eles enfrentaram enormes desafios e aprenderam a se mover através deles com determinação. O desconforto não é um inimigo, é o mensageiro do progresso. Quando nos enfrentamos a uma situação que nos desafia, é normal sentir medo ou insegurança. Entretanto, em vez de ver esses sentimentos como obstáculos, podemos considerá-los indicadores de crescimento. Se algo nos incomoda, significa que estamos em território desconhecido, e é precisamente aí que se encontra a evolução. A capacidade de adaptação é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver. A vida está em constante mudança, e aqueles que aprendem a se ajustar às circunstâncias com flexibilidade conseguem avançar em qualquer situação. Cada experiência incômoda pode se transformar em uma oportunidade para fortalecer nossa mente e nosso espírito. Quando enfrentamos a adversidade, temos duas opções: nos resistirmos e sofrermos, ou nos adaptarmos e crescermos. A resistência à mudança nos mantém estancados, enquanto que a adaptação nos permite utilizar qualquer situação como um trampolim para o sucesso. Se aprendemos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizagem, desenvolveremos uma mentalidade que nos permitirá prosperar, não importando as circunstâncias. O medo da mudança é uma das maiores barreiras para o crescimento pessoal. Nos aferramos ao conhecido porque nos brinda uma sensação de segurança, mas essa segurança é uma ilusão. A realidade é que o mundo está em constante movimento, e se não evoluímos com ele, ficamos para trás. Aprender a identificar quando estamos evitando o crescimento por medo é fundamental. Pergunte a si mesmo: estou evitando esta oportunidade porque realmente não é para mim ou porque me assusta sair da minha zona de conforto? A resposta honesta a essa pergunta pode ser o primeiro passo rumo a uma mudança significativa. A resistência à mudança é natural, mas se nos treinamos para reconhecê-la e superá-la, nossa capacidade de transformação se expande exponencialmente. Fazer coisas difíceis de maneira deliberada é uma das melhores estratégias para o desenvolvimento pessoal. Quando nos empurramos para sair de nossa zona de conforto, estamos fortalecendo nossa disciplina, determinação e resiliência. Seja treinando nosso corpo com exercício, aprendendo novas habilidades ou enfrentando nossos medos, cada desafio que superamos nos faz mais fortes. A chave está na consistência. Quanto mais nos acostumamos a fazer o que nos incomoda, mais fácil se torna enfrentar o desconhecido. A vida não se trata de evitar a dor, mas de aprender a utilizá-la como combustível para nosso crescimento. Toda dificuldade, por mais intensa que seja, é passageira. Em troca, as lições e a fortaleza que obtemos ao superá-las permanecem conosco para sempre. Isso é o que diferencia aqueles que alcançam grandes coisas daqueles que se rendem ante a primeira adversidade. Cada vez que atravessamos um período difícil, estamos escrevendo um novo capítulo em nossa história de crescimento. O que hoje parece insuperável, no futuro será um testemunho de nossa capacidade para perseverar. Cada cicatriz emocional ou física é uma marca de nossa evolução, um recordatório de que somos mais fortes do que pensávamos. O sofrimento e o desconforto podem ser transformados em crescimento com a mentalidade adequada.
Quando deixamos de nos resistir à dor e aprendemos a vê-la como um mestre, começamos a descobrir seu verdadeiro propósito. Muitos dos momentos mais bonitos da vida nascem do desconforto. A satisfação depois de um treinamento intenso, a alegria de ter superado um medo, o orgulho de ter alcançado algo que parecia impossível. Em vez de temer o desconforto, podemos aprender a apreciá-lo como um sinal de que estamos avançando. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, sempre haverá momentos de caos e incerteza. Em vez de lutar contra isso, podemos desenvolver o hábito de abraçá-lo e encontrar prazer na aventura da mudança. Quando nos treinamos para ver o caos como uma oportunidade em vez de um problema, nossa percepção do mundo muda. Em vez de temer o desconhecido, começamos a nos emocionar com o que está por vir. Aprender a desfrutar o processo, sem importar os obstáculos, nos transforma em pessoas resilientes e capazes de enfrentar qualquer desafio com confiança. O crescimento pessoal não é um destino, mas uma jornada contínua. É um processo que requer valentia, adaptação e uma disposição constante para enfrentar o desconforto. Se aprendermos a ver os desafios como oportunidades e a mudança como uma bênção, alcançaremos níveis de desenvolvimento que jamais havíamos imaginado. O desconforto não é o inimigo, mas a chave que abre as portas de nosso verdadeiro potencial. O desconforto é uma condição inerente ao crescimento humano. Seja no âmbito pessoal, profissional ou emocional, aqueles que aprenderam a abraçá-lo alcançaram conquistas extraordinárias. Longe de ser um inimigo a evitar, o desconforto é um catalisador para o desenvolvimento e a superação. Neste texto, exploraremos sua importância através de exemplos históricos e contemporâneos, a neurociência por trás de nossa resposta ao desafio, estratégias para treinar a resiliência e a filosofia que respalda esta ideia. Ao longo da história, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram o desconforto e emergiram mais fortes. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, demonstrando que a perseverança na adversidade é chave. No esporte, Michael Jordan foi excluído de sua equipe de basquete no ensino médio, o que o motivou a treinar incansavelmente e se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos. Em tempos mais recentes, Elon Musk enfrentou múltiplos fracassos empresariais com a Tesla e a SpaceX, mas sua capacidade para suportar a incerteza o levou a revolucionar a indústria tecnológica e aeroespacial. Outro exemplo é Oprah Winfrey, que superou uma infância difícil e a rejeição na televisão para se tornar uma das comunicadoras mais influentes do mundo. O desconforto ativa a amígdala, a região do cérebro encarregada de processar o medo e a ansiedade. Ante uma situação desafiadora, nosso sistema nervoso simpático é ativado, gerando respostas de luta ou fuga. Entretanto, a neuroplasticidade nos permite adaptar nosso cérebro a esses estímulos e converter o desconforto em uma ferramenta de crescimento. Os estudos demonstraram que enfrentar situações difíceis de maneira recorrente fortalece nossa resiliência e melhora a capacidade de resolução de problemas. Através da exposição controlada ao estresse, o cérebro aprende a tolerar melhor o desconforto e a gerir o medo de maneira mais efetiva. Para desenvolver a tolerância ao desconforto, podem ser aplicadas diversas estratégias. Exposição progressiva. Enfrentar desafios de maneira gradual nos permite nos adaptarmos sem nos sentirmos sobrecarregados. Mindfulness. A atenção plena ajuda a reduzir a ansiedade e a manter o foco no presente. Journaling. Escrever sobre nossas emoções e experiências fomenta a autoconsciência e o crescimento pessoal. Exercícios de respiração. Técnicas como a respiração diafragmática ou a caixa de respiração podem ajudar a controlar a ansiedade ante situações desafiadoras. O fracasso é uma parte inevitável do desenvolvimento. Em vez de temê-lo, devemos vê-lo como uma oportunidade de aprendizagem. O conceito de fracasso produtivo nos ensina que cada erro nos proporciona informação valiosa sobre como melhorar. Grandes inovadores como Steve Jobs e J.K. Rowling sofreram reveses significativos antes de alcançar o sucesso. O essencial é analisar nossas quedas, ajustar nossa estratégia e seguir avançando. Nem todo desconforto é benéfico.
É importante distinguir entre os desafios que impulsionam o crescimento e aquelas situações que só geram desgaste. O desconforto produtivo ocorre quando saímos de nossa zona de conforto para melhorar, enquanto que o sofrimento desnecessário aparece quando nos submetemos a estresse, sem uma meta clara ou sem ferramentas para enfrentá-lo. O desconforto se manifesta em múltiplos aspectos de nossa vida. Trabalho. Assumir novos papéis ou projetos desafiadores pode impulsionar o desenvolvimento profissional. Relações pessoais. Abordar conversas difíceis fortalece os vínculos interpessoais. Saúde física. O exercício e os hábitos saudáveis requerem esforço, mas geram bem-estar a longo prazo. Crescimento espiritual. A introspecção e a superação de crenças limitantes podem ser incômodas, mas fundamentais para o desenvolvimento pessoal. Para fazer do desconforto uma aliada, podemos adotar hábitos como mudar rotinas para sair do piloto automático, realizar pequenas ações que nos gerem temor, como falar em público ou provar um novo hobby, deixar de lado o medo do julgamento alheio e focar em nosso próprio crescimento. A satisfação pós-esforço é uma recompensa emocional poderosa. A sensação de conquista depois de um treinamento físico intenso, a emoção de ter superado um desafio profissional ou a gratificação de ter vencido um medo, são exemplos de como o desconforto nos leva a experiências prazerosas e significativas. Nassim Taleb introduziu o conceito de antifragilidade para descrever aquelas pessoas que não só resistem à adversidade, mas que se fortalecem com ela. A antifragilidade nos permite utilizar o caos e a incerteza como motores de crescimento. Em vez de buscar estabilidade absoluta, podemos nos treinar para prosperar no desconforto e converter os desafios em oportunidades. Os estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca, consideravam o desconforto como uma parte essencial do crescimento. Praticavam a preparação para a adversidade, visualizando dificuldades antes que ocorram para reduzir seu impacto emocional. Aceitavam o que não podiam controlar e focavam sua energia em melhorar seu caráter e virtudes. O desconforto é uma ponte rumo ao crescimento e à transformação. Aprender a abraçá-lo nos ajuda a superar obstáculos, desenvolver resiliência e encontrar satisfação nos desafios. Através da história, da neurociência, da filosofia e estratégias práticas, podemos integrar o desconforto em nossa vida diária e convertê-lo em uma aliada em nosso caminho rumo à excelência. 12. Me converto em minha melhor versão. O desenvolvimento pessoal é um caminho constante de melhoria, onde cada dia nos oferece uma nova oportunidade para crescer. Converter-se na melhor versão de si mesmo não é um destino, mas um processo de transformação contínua, baseado na disciplina, no autoconhecimento e na ação. O que aconteceu ontem já não importa. Cada amanhecer é um novo começo, uma nova oportunidade para avançar, aprender e nos superarmos. Frequentemente, as pessoas ficam presas nos erros do passado, em arrependimentos ou na nostalgia do que poderia ter sido. Entretanto, o único momento em que podemos atuar é o presente. Escolha aproveitar a cada dia como uma ocasião para progredir, para tomar melhores decisões e para se aproximar da sua melhor versão. Não somos o que pensamos ou o que desejamos, mas o que fazemos. A identidade se constrói através de nossas ações diárias. Cada hábito, cada decisão e cada esforço acumulado molda nosso caráter e define nosso destino. Se queremos mudar, devemos começar com pequenos atos que reflitam a pessoa na qual desejamos nos converter. A constância em nossas escolhas diárias determina a grandeza do nosso futuro. No caminho rumo à excelência, as distrações são o maior obstáculo. Vivemos em um mundo cheio de ruído, redes sociais, entretenimento instantâneo e demandas externas que competem por nossa atenção. Para melhorar, devemos ser conscientes de como usamos nosso tempo e eliminar aquelas coisas que não nos agregam valor. Assim mesmo, as desculpas só atrasam nosso crescimento. Em vez de nos justificarmos, assumamos a responsabilidade total de nossa vida e atuemos em consequência. Muitas pessoas acreditam que a excelência é um lugar ao qual se chega, mas na realidade é uma jornada sem fim. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de buscar ser melhores que ontem.
cada pequeno progresso conta. A chave está em nos focarmos no processo e desfrutarmos da aprendizagem, sabendo que cada passo nos aproxima da nossa melhor versão. A verdadeira satisfação provém do crescimento contínuo e do compromisso com a melhoria constante. Nos compararmos com os demais é um erro. Cada pessoa tem seu próprio caminho, com diferentes experiências, talentos e circunstâncias. Em vez de medir nosso progresso com o dos outros, devemos nos focar em superar nossa versão anterior. Pergunte a si mesmo a cada dia: sou melhor que ontem? Aprendi algo novo? Fortaleci meu caráter? A verdadeira competição é interna e o objetivo é seguir evoluindo. A motivação é passageira. Há dias em que nos sentimos inspirados e cheios de energia, mas também há dias em que não temos vontade de fazer nada. A chave do sucesso não está em depender da motivação, mas em desenvolver a disciplina. A disciplina é o hábito de fazer o que devemos fazer, sem importar como nos sentimos. É a ponte entre nossos sonhos e sua realização. Cada fraqueza é uma oportunidade disfarçada. Em vez de ver nossas áreas de melhoria como limitações, devemos considerá-las como desafios a superar. O medo, a falta de habilidades ou os defeitos de caráter podem ser trabalhados e convertidos em nossas maiores fortalezas. Ao aceitar nossos pontos fracos e trabalhar neles com perseverança, nos transformamos em uma versão mais forte, resiliente e completa de nós mesmos. Converter-se na melhor versão de si mesmo é um compromisso diário com o crescimento e a melhoria. Não se trata de alcançar uma meta fixa, mas de evoluir constantemente. Através da ação, da disciplina e da eliminação de desculpas, podemos construir uma vida significativa e plena. A excelência não é um destino, é um caminho que se percorre com determinação e valentia. Hoje é o melhor dia para começar a construir a pessoa que você deseja ser. A resiliência emocional é uma habilidade fundamental no processo de desenvolvimento pessoal. Não se trata só da capacidade de resistir à adversidade, mas da aptidão para nos adaptarmos e crescermos a partir dos desafios que enfrentamos. A vida está cheia de altos e baixos, e a forma em que respondemos a essas situações define nosso crescimento. Quando desenvolvemos resiliência, aprendemos a ver os problemas como oportunidades de aprendizagem em vez de barreiras intransponíveis. Para fortalecer esta habilidade, é essencial trabalhar na regulação emocional, na autoconsciência e na capacidade de manter uma perspectiva otimista. Estratégias como a meditação, a escrita reflexiva e a terapia podem ajudar a construir uma mentalidade resiliente. Ao fazer isso, podemos nos manter firmes em frente aos desafios e continuar avançando em nosso caminho de autodescoberta e crescimento. A autocompaixão é uma peça-chave no desenvolvimento pessoal, ainda que frequentemente se passe por alto. Muitas pessoas se exigem demais e se castigam severamente por seus erros, o que pode gerar ansiedade, frustração e desmotivação. Em vez de sermos duros conosco mesmos, é importante aprender a nos tratar com amabilidade e compreensão, como faríamos com um amigo em uma situação similar. Praticar a autocompaixão não significa evitar a responsabilidade, mas aprender com os erros sem cair na autocrítica destrutiva. Ao reconhecer nossas imperfeições com aceitação, podemos construir uma base mais sólida para o crescimento. Técnicas como o diálogo interno positivo, o mindfulness e a autoaceitação podem nos ajudar a desenvolver uma relação mais saudável conosco mesmos. Nosso entorno joga um papel crucial em nosso desenvolvimento pessoal. Tanto o entorno físico como o social influenciam nosso estado mental e nossa capacidade para alcançar nossas metas. Um espaço de trabalho ordenado e harmonioso pode aumentar a produtividade e a criatividade, enquanto que nos rodearmos de pessoas que nos apoiam e nos inspiram pode nos impulsionar para frente. É recomendável avaliar nosso entorno e fazer mudanças conscientes para que ele favoreça nosso crescimento. Isso pode incluir desde melhorar a organização de nosso lar até escolher relações que fomentem o respeito e o crescimento mútuo. Um entorno positivo não só nos ajuda a nos mantermos motivados, mas também reforça nossa mentalidade de sucesso. O fracasso é uma parte inevitável do caminho rumo ao sucesso.
Entretanto, muitas pessoas o percebem como um sinal de incapacidade em vez de uma oportunidade de aprendizagem. Mudar esta perspectiva é essencial para o desenvolvimento pessoal. Cada erro e tropeço nos brinda informação valiosa sobre o que funciona e o que não. Em vez de evitar o fracasso, devemos abraçá-lo como um componente necessário do crescimento. Grandes inovadores e líderes experimentaram múltiplos fracassos antes de alcançar seus maiores sucessos. A chave está em aprender com cada experiência e utilizar esse conhecimento para melhorar continuamente. O bem-estar físico e o desenvolvimento pessoal estão profundamente conectados. Um corpo são proporciona a energia e a clareza mental necessárias para enfrentar os desafios e tomar decisões acertadas. A alimentação equilibrada, o exercício regular e o descanso adequado são pilares fundamentais para o crescimento pessoal. Praticar atividades como a yoga, a meditação e a respiração consciente pode ajudar a melhorar tanto a saúde física como a mental. Além disso, estabelecer uma rotina de autocuidado reforça nossa autoestima e nos permite enfrentar a vida com maior vitalidade e enfoque. A gratidão é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal. Ao nos centrarmos no que temos em vez do que nos falta, cultivamos uma mentalidade positiva e motivadora. A prática da gratidão nos ajuda a apreciar os pequenos avanços e a manter uma perspectiva equilibrada. Levar um diário de gratidão, expressar apreço aos que nos rodeiam e refletir sobre as bênçãos diárias são formas efetivas de incorporar a gratidão em nossa vida. Este enfoque não só melhora nosso bem-estar emocional, mas também fortalece nossas relações e nossa resiliência ante as dificuldades. A criatividade é uma habilidade essencial para o crescimento pessoal. Nos permite explorar novas ideias, resolver problemas de maneira inovadora e nos adaptarmos às mudanças com maior facilidade. A criatividade não é exclusiva dos artistas. Todos podemos desenvolvê-la em diferentes aspectos de nossa vida. Para fomentar uma mentalidade criativa, é útil desafiar nossas próprias crenças, experimentar com novas atividades e nos rodearmos de estímulos inspiradores. A inovação surge quando estamos dispostos a questionar o estabelecido e a provar enfoques diferentes. O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo que requer tempo e esforço. Muitas vezes, queremos ver resultados imediatos, mas a verdadeira transformação ocorre com a paciência e a constância. Cada pequeno avanço conta, e com o tempo, os esforços acumulados geram uma mudança significativa. Cultivar a paciência implica aprender a desfrutar do processo em vez de nos obsessarmos com o resultado final. Ao confiar em nosso progresso e manter a disciplina, podemos alcançar nossas metas de maneira sustentável e duradoura. 3. Aceito o que não posso controlar. Grande parte do nosso sofrimento não provém das circunstâncias em si mesmas, mas da nossa resistência a elas. Nos apegamos ao que gostaríamos que fosse, em vez de aceitar o que é. Esta luta interna gera frustração, ansiedade e tristeza. Em troca, quando deixamos de nos resistir e abraçamos a realidade, nos libertamos de uma carga desnecessária. Aceitar não significa resignar-se, mas reconhecer que há coisas fora do nosso controle e que lutar contra elas só nos desgasta. Uma das maiores fontes de estresse é a luta contra o inevitável. A vida está cheia de eventos que não dependem de nós. A passagem do tempo, as decisões dos demais, a doença, a morte. Enfrentar esses fatos com serenidade é uma das chaves para viver com paz interior. Para isso, é fundamental aprender a diferenciar entre o que podemos mudar e o que devemos aceitar. Quando focamos nossa energia naquilo que sim podemos modificar, nossa vida se torna mais harmoniosa e efetiva. É fácil cair no papel de vítima quando as coisas não saem como queremos. Entretanto, adotar essa mentalidade nos faz perder o controle sobre nossa vida. Em vez de perguntarmos, por que isso acontece comigo? Swingamos perguntar, como posso reagir da melhor maneira ante isso? Nossa atitude ante os desafios define nossa fortaleza e crescimento pessoal. Ninguém pode nos tirar o poder de decidir como enfrentamos cada situação. Muitas vezes acreditamos que soltar o controle é sinônimo de fraqueza ou derrota, mas na realidade é um ato de sabedoria e fortaleza.
Não podemos controlar as pessoas nem os eventos externos, mas sim podemos controlar nossa perspectiva e nossas ações. Soltar o controle nos permite focar nossa energia no que realmente podemos mudar, em vez de desperdiçá-la no que está fora do nosso alcance. Ao fazer isso, encontramos paz e clareza. Nos obsessarmos com o passado nos enche de arrependimento, e nos preocuparmos excessivamente com o futuro nos submerge na ansiedade. O único que realmente temos é o presente. Aprender a viver no aqui e agora nos ajuda a desfrutar a vida com plenitude. Quando aceitamos a realidade tal como é e deixamos de nos apegar ao que não podemos mudar, nos abrimos a novas oportunidades e experiências. A rigidez mental nos faz sofrer. Queremos que as coisas sejam de uma maneira específica e nos frustramos quando não são. Entretanto, a vida é uma constante mudança e aqueles que aprendem a se adaptar às circunstâncias encontram maior equilíbrio e bem-estar. Fluir com a vida não significa ser passivo, mas saber quando atuar e quando aceitar. Significa desenvolver uma mentalidade flexível que nos permita crescer em qualquer situação. Nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como responder. Nossa atitude e nossas ações determinam o impacto dos eventos em nossa vida. Se reagirmos com calma e clareza, tomaremos melhores decisões. Se nos deixarmos levar pela raiva ou pelo desespero, pioraremos a situação. A chave do crescimento pessoal está em lembrar que, ainda que não possamos controlar tudo, sim podemos controlar nossa resposta. E nessa resposta se encontra nosso verdadeiro poder. Na busca do desenvolvimento pessoal, uma das maiores aprendizagens que podemos integrar é a arte da aceitação. Frequentemente, o sofrimento provém não da realidade em si, mas da resistência ao que é. Aprender a aceitar as coisas tal como são nos permite viver com maior paz, clareza e energia para nos focarmos no que realmente podemos transformar. A seguir, exploraremos diversos aspectos da aceitação e como aplicá-la em nosso crescimento pessoal. Grande parte do sofrimento humano provém da discrepância entre nossas expectativas e a realidade. Esperamos que as pessoas atuem de certa maneira, que as situações se desenvolvam segundo nossos planos e que a vida seja justa segundo nossos critérios. Entretanto, a realidade é indiferente às nossas expectativas, e quanto mais nos apegamos a elas, mais dor experimentamos. Aceitar que não podemos controlar aos demais, nem os eventos externos, nos dá a liberdade de fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Quantas vezes nos frustramos porque alguém não atuou como esperávamos? Em vez de permitir que essa frustração nos consuma, podemos aprender a ajustar nossas expectativas e abraçar o que é, em vez de insistir no que deveria ser. Tudo na vida é impermanente. Nossas emoções, nossas relações, nossa situação econômica e nossa saúde. Resistir à mudança só nos gera sofrimento desnecessário. Quando aprendemos a ver a mudança como algo natural e constante, nos tornamos mais resilientes e menos vulneráveis aos altos e baixos da vida. A adaptabilidade é uma das habilidades mais valiosas que podemos desenvolver. Quando deixamos de lutar contra o inevitável e aprendemos a fluir com as mudanças, encontramos estabilidade dentro da incerteza. Em vez de ver a mudança como uma ameaça, podemos vê-la como uma oportunidade para crescer e evoluir. Nos negarmos a aceitar a realidade consome uma quantidade enorme de energia mental e emocional. Ficamos presos no "e se?", logos na ruminação sobre o passado ou na preocupação com o futuro, em vez de nos focarmos no presente e no que sim podemos fazer. Fazer a seguinte pergunta pode nos ajudar a redirecionar nossa energia. Estou usando minha energia para mudar algo útil ou só estou resistindo à realidade? Se a resposta for a segunda, então é o momento de deixar ir e nos focarmos no que realmente podemos transformar. A aceitação não é algo que acontece automaticamente. É uma prática que podemos desenvolver. Aqui estão alguns exercícios para fortalecer esta habilidade. Diário de reflexão. Escreva sobre o que te preocupa e faça uma lista diferenciando o que você pode mudar do que não. Foque no primeiro e solte o segundo. Prática do mindfulness. Centrar-se no presente, sem julgar nem antecipar o futuro,
reduz a ansiedade e nos ajuda a aceitar o que é. Visualização do pior cenário. Refletir sobre o pior que poderia acontecer nos ajuda a nos darmos conta de que, ainda que seja difícil, podemos enfrentá-lo. Isso reduz o medo e nos dá uma sensação de controle sobre nossas reações. Aceitar não significa resignar-se nem deixar de atuar. A chave está na diferença entre atuar desde a serenidade e atuar desde o desespero. Quando aceitamos a situação tal como é, podemos tomar melhores decisões e trabalhar com clareza para melhorá-la. Aceitar a realidade não significa renunciar aos nossos sonhos ou metas, mas abordar os desafios com uma mente mais tranquila e efetiva. Desde a aceitação, podemos construir sem a carga do sofrimento desnecessário. Há momentos em que a melhor opção é soltar. Render-se ao inevitável não é um ato de fraqueza, mas de inteligência. Como um rio que flui ao redor dos obstáculos em vez de tentar atravessá-los, nós também podemos aprender a nos adaptar às circunstâncias em vez de nos desgastarmos lutando contra o que não podemos mudar. Saber quando persistir e quando soltar é uma das habilidades mais poderosas para o bem-estar. A rendição consciente nos libera da carga do controle excessivo e nos permite focar no que realmente importa. A aceitação é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. Nos permite viver com menos sofrimento, canalizar nossa energia de maneira efetiva e desenvolver uma mentalidade mais resiliente e flexível ante as mudanças. Aceitar não é se render nem se conformar, mas reconhecer a realidade tal como é e atuar desde a serenidade em vez da resistência. Quando aprendemos a aceitar o que não podemos mudar e a trabalhar com o que está em nossas mãos, experimentamos uma vida com menos carga emocional e mais clareza. Nesse processo, encontramos a verdadeira liberdade e o poder de dirigir nossa energia para aquilo que realmente nos transforma. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você e assim possamos continuar criando mais vídeos semelhantes no futuro.